Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação do canal 16 aqui pela NET, a TV Câmara e também pelas redes sociais. Está no ar o Câmara Saúde e a pauta de hoje é o câncer coloretal. O meu convidado é um médico integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo, o doutor Fabiano Schillenbeck. Boa noite. Boa noite, obrigado por esse convite aí para nós conversar um pouco sobre o câncer do intestino, que é um tema bastante importante aí na sociedade. Verdade, é um tema muito importante que requer a conscientização a respeito da detecção precoce, da educação, do conhecimento dos sintomas, dos primeiros sinais. E a gente teve recentemente, então, a celebração do Dia do Câncer Coloretal e por isso, doutor, é importante que a gente traga mais informações aos nossos telespectadores. Como eu falei na abertura, é importante, né, que as pessoas tenham esse conhecimento a respeito, então, da doença, dos sinais, já que o câncer coloretal ainda acaba envolvendo alguns tabus. Muitas pessoas, elas não se sentem à vontade em falar a respeito dos sintomas, né, de mencionar algo referente ao tratamento. O que a gente pode falar para essas pessoas logo no início do programa? Eu acho que por que debater esse assunto? Simplesmente porque a segunda causa de câncer, tanto no homem quanto na mulher, é o do intestino. Então, é um câncer bastante frequente e, recentemente, nos últimos anos, tem aumentado a incidência de câncer, principalmente em pessoas mais jovens. Uhum. Então, é uma doença que realmente tem aumentado muito a incidência. Antes, isso era mais, predominava na população mais idosa, então? Anteriormente? Isso, já vem, bem antigamente era mais do idoso, mas nos últimos anos, 10, 20 anos, tem aumentado, tem visto na prática, nossa, que realmente a incidência de câncer tem surgido em cada vez pacientes mais jovens. Qual é a explicação, doutor? É o estilo de vida? É a alimentação? São dois fatores principais aí. Um é genética. 25% dos cânceres é genético. Então aí entra já a primeira dica. Tem história de câncer na família? Tem história de pólipo na família? Opa, alerta. E outro é o ambiental. Aí entra vários fatores, né? Obesidade, álcool, sedentarismo. Aí entra também um fator principal, uma dieta pobre em fibra. Então, hoje, e esses produtos industrializados. Então, é um somatório de fatores ambientais, eventualmente junto com a genética ou não, que tem aumentado essa incidência de câncer. Uhum. Quando o senhor fala uma dieta pobre em fibras, que tipo de alimentos, então, seriam recomendados que consumíssemos, né, diariamente ou com uma boa frequência, pelo menos? E aí já entra na prevenção que a gente chama primária. O que é a prevenção primária? É lá desde o nascimento, vamos pensar assim, desde criança, etc. Fibra, então bastante verdura, fruta, legumes. O que acontece, o que a fibra faz? Acelera o trânsito intestinal. As substâncias, às vezes, que a gente chama de carcinogênicas, que tem o potencial de ajudar na formação do câncer, essa das teorias, passaria mais rápido no intestino, diminuindo a chance. Então, quanto mais fibra, quanto melhor o trânsito intestinal, menos chance de pólipo. E o inverso é a atividade física. Nós aqui no Sul, a incidência no Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, é maior da incidência no país inteiro, porque aí entra o nosso churrasco, defumado, muita carne. Então, são os fatores fibra, carne, né, com moderação, exercício, álcool, obesidade, para evitar diminuir a incidência. Né? Uhum. Então, a carne vermelha, é um dos vilões. O salame, né, que os gaúchos costumam também consumir bastante, queijo influencia? Não, é mais a carne vermelha, principalmente, o defumado, né, a questão do churrasco e esses outros fatores que eu falei, como fator ambiental. Né? Uhum. Qual é o maior medo das pessoas quando elas chegam até o seu consultório? Porque elas
tem receio, né? Se elas estão fazendo uma consulta, algo já pode ter sido percebido. Né? Então, qual é o maior medo? Na verdade, assim, você falou de perceber. Talvez o grande X da questão do câncer é que todo câncer, né, surge como um pólipo, uma verruga benigna. Então, 10 anos antes, 5 anos antes de surgir o câncer, ou de sintomas do câncer, era um pólipo benigno, que não dá sintomas, aí que entra um dos problemas. Existem, às vezes, 5, 10 anos de um colo normal, surgiu o pólipo, e aí surgiu o câncer, e daí depois mais um tempo para dar sintomas. Às vezes dava 10 anos assintomáticos. Olha só. Então, a procura que você diz, existe pouca procura na prevenção. No procurar algum exame, que depois a gente pode comentar qual é o exame, né? Geralmente, aqui você comentou, os pacientes vêm já com alguns sintomas. Quais os sintomas mais comuns, talvez a gente pode comentar ali, que tem que ficar alerta, tá? Sinais de alerta. Alteração do hábito intestinal, primeiro. O intestino era assim, daqui a pouquinho ficou mais preso, começou a dar diarreia. Outro sintoma, às vezes, também comum é sangramento. Nem todo sangramento é de hemorroida, às vezes existe uma confusão, é hemorroida. A grande maioria, até eventualmente, é hemorroida, mas pode ser, às vezes, um tumor no reto. Então, é outro sintoma. Emagrecimento, às vezes, dor abdominal, cólica. Não todos os sintomas necessariamente é do câncer, mas são sinais de alerta. Alteração de hábito, dor abdominal, sangramento, emagrecimento, anemia. São sinais que, tendo algum tipo de sintoma, procura seu médico, tem alguma coisa errada, principalmente quando persiste, né? Então, esses são sinais de alerta, digamos. E aí, eu imagino que as pessoas cheguem no consultório já dizendo, mas eu vou ter que fazer aquele exame que é... A colonoscopia, que é o grande exame. Exatamente, é o grande exame para diagnóstico. Muitas pessoas ficam com medo de fazer esse exame. Por que, então? Na hora vai estar dormindo, então não vai ver nada, não vai sentir dor, não vai ter desconforto. Então, quando acordar já está pronto o exame, né? Que eu acho que aí entra o tabu, né? Fazer o exame. Né? Mas assim, hoje em dia, é bastante tranquilo, equipamentos que a gente tem, né, novos, ou sedação. Então, exatamente como você comentou ali. O que às vezes o paciente reclama um pouco é o preparo, na verdade. O preparo que é mais chatinho. Tem que limpar, etc. Mas o exame em si, não é anestesia, é uma sedação. Praticamente dorme, não vê nada, e quando acorda já está pronto. Então, o exame hoje em dia é bem tranquilo. Né? Qual é o tempo de duração desse exame, doutor? Isso envolve, né, o exame em si, está em torno de 20 minutos, meia hora, todo o preparo, sedação, às vezes até menos ou até mais, aí depende do intestino, depois fica um pouco na recuperação. Quando a gente faz, o paciente fica um pouco na recuperação para passar a sedação, né? Aí depois a gente conversa e está liberado. Mas o processo todo, talvez 1 hora, um pouco mais, um pouco menos, depende Mas é um exame, é um dos poucos exames, aproveitando ali, que realmente você consegue prevenir. Por quê? Como eu tinha conversado, o câncer surge do pólipo. Então, durante o exame, a grande vantagem desse exame em relação a qualquer outro tipo de exame é que você consegue detectar o pólipo e remover, e retirar o pólipo. Durante o exame já pode ser retirado. A não ser que seja um pólipo muito grande, às vezes você tem que marcar outro dia para ter alguns detalhes a mais, mas por exemplo, a mamografia, as mulheres, qualquer outros exames, você precisa de uma lesão, precisa ter um câncer. Então, você pode fazer um diagnóstico precoce, mamografia, outras coisas, você tem que ter um câncer, tu pode fazer o diagnóstico precoce. Do intestino, não. Você pode pegar uma lesão que não é o câncer. Então, essa é a grande vantagem desse exame, que tendo pólipo, retira, você corta, que a gente chama a evolução pólipo-câncer, que é a sequência, né, do pólipo a evoluir para o câncer. Muito bem. E aí, então, qual é a idade indicada? Já que o senhor disse que, nesses últimos anos, a prevalência tem sido numa população mais jovem. Né? Então, qual é a idade adequada para que se inicie esse monitoramento, né? Esses exames de prevenção, a própria colonoscopia? E
qual seria o acompanhamento? Então, muito bem, tem algum pólipo, precisa repetir o exame depois de quanto tempo? Ou não foi encontrado pólipo, pode levar mais tempo, então pode ter um período maior entre um exame e outro, que o ideal é que seja feito esse acompanhamento sistematicamente, né? Exatamente. Ali a gente considera dois grupos, assim. Paciente como prevenção assintomático, não tem sintoma nenhum. Lógico, você tem sintomas, vai ter que ir atrás, eventualmente fazer o exame, mas existe esses sintomas que eu falei, né? Mas existe pessoas que não têm nenhum sintomas, né? Aí nós dividimos em dois grupos. Tem história de câncer na família ou não? Não tem história de câncer. Aos 45, era 50 anos, agora 2 anos para cá, 2, 3 anos passou, baixou para 45 anos, ou seja, não tem história de câncer na família, não tem os sintomas, aos 45 anos deveria se começar a primeira colonoscopia. Aí tem aquele grupo assintomático, sem sintomas, história de câncer na família. Bom, aí depende da idade que teve, então às vezes 30 anos, 35, aí já muda, então você tem que ser mais precoce. Né? E em relação, lógico, algum daqueles sintomas que eu falei, bom, aí tem que avaliar e indicar. Quando encontra pólipos também, depende do número de pólipos, o tamanho, etc. Mas via de regra, teve um pólipo, cada um ano, primeiro ano seguinte, ou eventualmente depois de 2, 3 anos, mas vai ter que fazer um seguimento sempre, com intervalo de 1 a 3 anos, dependendo do tamanho, o tipo do pólipo. E caso não tenha, o exame esteja... Aí você recomenda, não tenha história de câncer na família. Em torno de 5 anos, 5 a 10, mas a gente tem preferido de 5 em 5 anos. Tem história de câncer? Opa, aí é diferente, 2, 3 anos, mesmo que não tenha pólipo. Aí também o intervalo diminui. Então, uma vez encontrado, então, pólipo ou alguma anormalidade, qual é a indicação, né, para esse paciente? Como é feito o tratamento desse paciente? Com pólipo, sim. Do pólipo e também com relação à saúde intestinal no geral. Sim. Do pólipo, né, hoje em dia a gente tem equipamentos que você consegue avaliar, como a gente sabe que o pólipo, eventualmente, que é uma lesão benigna a princípio, existem alguns aparelhos que a gente consegue já definir, não, isso aqui é totalmente benigno, e geralmente o caminho é ressecção, é por colonoscopia. Então você consegue, durante a colonoscopia programada, tem vários equipamentos que a gente tem, conseguir remover esse pólipo. Às vezes pequeno é mais fácil, quando é grande. Até agora acabei de terminar uma formação no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, onde a gente consegue, uma técnica um pouco mais avançada, ressecar todo o pólipo e grandes. Muitas vezes você evita. Antigamente iria para uma cirurgia, um pólipo muito grande, você consegue remover, fazer uma cirurgia interna por colonoscopia. Então esse é um grande avanço no sentido na retirada de pólipos. E quando tem um pólipo mais invasivo, já um tumor, bom, aí já é outro tipo de tratamento. Nós vamos falar então no próximo bloco sobre os tratamentos para cada caso, né? Qual é a orientação em cada caso de pacientes que foram, então, diagnosticados com câncer coloretal. Nós voltamos em seguida. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Câmara Saúde de hoje, nós estamos falando sobre o câncer coloretal. Meu convidado é um médico integrante do Corpo Clínico do Hospital São Vicente de Paulo, o Dr. Fabiano Schirmbeck.
Doutor, então no bloco anterior nós estávamos falando sobre a remoção de alguns pólipos e também sobre tratamento. Mas antes de falarmos sobre os tratamentos, agora no intervalo conversávamos a respeito do tamanho dos pólipos. Eu imaginava que era questão de milímetros, né, quando pudesse ser removido pela colonoscopia. Mas o doutor estava me falando que até 8 centímetros, né, pode sim ser removido pela colonoscopia. Exatamente. O pólipo, o mais comum é pólipos menores, meio centímetro, 1,5, 2, mas eventualmente às vezes a gente depara com 8, 10 centímetros ou mais. Então aí que entra aquela avaliação que tinha comentado, é benigno, chama de magnificação, cromoscopia, um equipamento por colonoscopia que você consegue ver se realmente a grande maioria não, é benigno. E aí você consegue remover por colonoscopia, essa técnica chama de ISD, que é você consegue remover inteira a lesão, né, e vai para a patologia para confirmar aquela hipótese de ser benigno. Então, antigamente, ia para a cirurgia, tirar um segmento, etc. Hoje em dia já não, com esses avanços na colonoscopia terapêutica, que a gente chama, você consegue evitar muita cirurgia. E essa é uma forma de tratamento antes de surgir o câncer. E alguns pólipos, às vezes, também já tem um câncer bem inicial, né, que já seria um câncer, mas é com alguns prognósticos, fatores de prognóstico, às vezes só a ressecção por colonoscopia é suficiente. Então, um câncer muito precoce, mesmo num pólipo, você consegue praticamente 98% de cura por colonoscopia, sem precisar da cirurgia. Nesse caso, a recuperação é da mesma forma que o senhor contou no bloco anterior? Ou como acontece? A ressecção por colonoscopia é muito mais tranquilo do que a cirurgia, né? Porque realmente, internamente, o paciente não tem dor, a mucosa não tem inervação, não tem, em termos de sensibilidade de dor. Você pode retirar um pólipo de 10 centímetros, não tem dor nenhuma, no pós-operatório, nada. Então, e é muito mais seguro, muito mais tranquilo você remover por colonoscopia do que por cirurgia. Então, realmente, é uma grande vantagem quando é possível, ainda na forma benigna, você remover por colonoscopia. E aí, então, doutor, como fechamos o bloco anterior, quais são os tratamentos para cada caso, né? Para cada paciente? Então, precisa de medicação? Precisa fazer, sim, esse acompanhamento, como o senhor mencionou? Mas medicação tem que ser usada? Tem que ser feita alguma dieta diferente? Tem que consumir um suplemento mais rico em fibras que vai auxiliar? Qual é o tratamento, qual é a indicação para o paciente? Saindo da prevenção que nós tínhamos comentado, aquelas dietas, etc., tendo já a questão do câncer, aí já muda. Aí vai depender, um pouquinho antes de falar do tratamento, infelizmente ainda a gente tem pego avançado o câncer. O câncer de intestino tem 4 estágios, digamos assim. O estágio 1 é o bem inicial, 90-95% de cura. O estágio 4, que aí já é aquele que já se espalhou, as metástases que a gente chama, já está no fígado, já espalhou. Aí a chance de cura vai chegar a 8, 10%. E o intermediário, que é o 2 e 3. Só que 70% dos casos a gente ainda pega o 3º e o 4º estágio. Por quê? Não faz exames de prevenção, ou demora para procurar o atendimento, os sintomas sempre vai enrolando, e aí às vezes pega um diagnóstico mais tardio, aí o prognóstico, a sobrevida já muda. Então, assim, em termos de tratamento, basicamente a gente vai acabar via de regra, não sei, algumas situações que a gente vai comentar, é o procedimento cirúrgico. Lógico, a gente tem situações, o câncer de intestino grosso, né, que é a parte grossa, e do reto, que é a parte final. O reto é um outro capítulo que tem vários detalhes de tratamento, mas, via de regra, o câncer de colo, você tem que tirar um segmento, né, do intestino e fazer a emenda, a anastomose, que a gente chama, né? Tem que tirar com mais segurança, os ganhos, então tem toda uma técnica para você remover o intestino
mesmo no reto também. E tem as 3 formas, cirurgia aberta, convencional, que a gente chama, né? Tem que abrir a barriga, mesmo um corte grande. E hoje em dia, com a videolaparoscopia, agora com a robótica, né? Em Passo Fundo a gente tem 2 aparelhos de robótica, né? Mais recente. Então, essa cirurgia que chama minimamente invasiva. A cirurgia interna é a mesma, mas a recuperação, menos taxa de infecção, no primeiro dia já está se alimentando, então já dá alta precoce, então menos taxas de complicações e um retorno mais rápido tem facilitado bastante para os pacientes essa fase de recuperação. Tanto a vídeo, principalmente a robótica hoje em dia. Né? No reto, aí já é um pouquinho diferente. Ali. Existem algumas opções. Muitas vezes, depende do estágio que vai estar o reto, tentar resumir, porque né, muitas coisas, às vezes, tem que se fazer rádio e químio antes da cirurgia, e aí, depois da cirurgia. Em algumas situações, não, já dá para ir direto para a cirurgia. Por quê? Depende do estágio do tipo da lesão, mas é bem inicial, é o estágio 1, 2, que a gente tinha comentado, aí não teria vantagem da radioquímica. Quando a lesão é mais extensa, já está se estendendo para a parede, que a pelve é uma estrutura, né? Então, às vezes, tem que fazer a radioquímica para diminuir essa lesão, para daí você poder operar com mais segurança, menos chance de voltar, de recidiva, que a gente chama, né? Então, às vezes, você faz E, às vezes, quando é tumores muito baixos, às vezes, a radioquímio cura a lesão, sem cirurgia. Então, isso aqui, até quando eu fiz a minha formação em São Paulo, a doutora Angelita Vargama, que é a maior autoridade brasileira nessa área e mundial nessa parte de radioquímica. Ela que desenvolveu essa... Na época que eu estava em São Paulo, ela começou esse trabalho, agora ela é reconhecida mundialmente, brasileira. Médica de São Paulo, então, ela que começou esses estudos, agora no mundo inteiro tem estudos fazendo radioquímio, e em algumas situações específicas, não é todo câncer, tem que ter o local, algumas características, então, às vezes, dependendo do grau, 30%, 40%, 50% das vezes some a lesão, e aí não precisa operar. Então, isso no reto ali, né? Às vezes, quando não desaparece 100%, bom, aí você tem que complementar com a cirurgia. Medicação é utilizada? Aí entra a químio. A químio. Em qualquer caso? Não, aí depende do estágio. Tá. Então, a químio é um balanço ali, diminuir o risco de recidiva contra uma pequena vantagem ou maior vantagem. Então, geralmente a químio, você utiliza, é o oncologista, né, o clínico em casos um pouco mais avançados, estágio 3, 4, como a ideia, ou às vezes na radioquímia associado, nesses casos de reto distal, para diminuir a chance de voltar. Né? E em termos de medicamento, agora, isso é uma novidade, também, 2, 3 anos para cá, cânceres de reto, saiu um artigo americano onde se avalia, né, você quando tem um diagnóstico do câncer, você faz uma biópsia, tira um pequeno segmento, um fragmento para ser examinado. Aí tem um estudo, chama de imunohistoquímica, um estudo mais detalhado do câncer, 5% dos tumores de reto, né, esse estudo mostrou, tendo tal e tal alteração, você faria só imunoterapia, sem rádio, sem químio e sem cirurgia. Então, teve 14 casos americanos que foi publicado agora, no ano passado, retrasado, 100% nessa situação, que são 5% dos cânceres de reto, sumiu. Então, realmente foi um avanço bem grande. Então, tendo esse câncer de reto com esse tipo histológico e essa alteração, você poderia usar só imunoterapia, que é muito mais simples, e com 100% de resposta. A gente tem 2 casos já com esse tipo histológico, sumiram a lesão. Estamos acompanhando, desapareceu. Então, realmente, um avanço está indo para o lado do colo também, né? Esse tipo de alteração, lógico. O paciente, teoricamente, teria que ter a sorte de ter esse tipo de específico ali, que eventualmente... No azar, ainda deu ainda a sorte. tem uma... Exatamente, né?
Doutor, o senhor tem mais de 30 anos, né, de especialização nessa área, ou de trabalho, enfim, que atende os pacientes nesse segmento. Quais foram os casos, ou qual foi o caso que mais lhe marcou? Porque a gente estava conversando aqui no intervalo também, muitas vezes as pessoas que estão assistindo a entrevista ouvem falar, tem quimioterapia, tem tratamento, mas tenho sintomas, eu não estou sentindo nada, enfim. Aí acaba prestando atenção e se conscientizando quando escuta um caso semelhante ao seu. Então, por isso que eu queria também que o senhor trouxesse como depoimento, né, 1 ou 2 casos que tenham marcado. Mais de 30 anos que a gente tem trabalhado nessa área, então a gente vê um pouco de tudo. Né? Então, às vezes, o que mais a gente fica gratificante, o paciente também, às vezes, eu acho que ninguém espera. A dificuldade, às vezes, são duas situações assim, que às vezes a gente enfrenta. Né? Não, o paciente não imagina que tem, e aí entra, às vezes, 28 anos, 20 anos, 30 anos, não imagina que tem esse problema, e a satisfação, e também de 90 e poucos anos, a gente operou todas, então, às vezes a chance de você conseguir resolver, curar o paciente, ou dar resolver o problema do paciente, realmente essa satisfação do meu lado, e às vezes o paciente que a gente vê conseguir resolver esse problema que é o câncer assusta bastante, né? Então, às vezes não é um caso específico, mas às vezes é a relação que a gente fica com o paciente, com a família, com o envolvimento todo que a gente... É um tratamento, na verdade, que a gente chama multidisciplinar. É o paciente, é o oncologista, é o radioterapeuta, então é um grupo que a gente tem, chama a equipe multidisciplinar, né, que envolve vários profissionais. Né? Nutricionista também tem que estar atuando junto, exatamente, né? É nutricionista, é estomaterapeuta, que é o que vem das bolsinhas, tal das bolsinhas, né? Fisioterapeuta, é oncologista, então é um envolvimento grande ali. E às vezes é aquela satisfação de tu conseguir fazer a cirurgia bem, vai bem, e o paciente, então, às vezes convida, vamos fazer um churrasco, não sei, a gente vai, então é interessante essa troca que a gente, que é um momento difícil para o paciente, né? Verdade. E até para o senhor, né? Porque às vezes, embora tenha tantos anos de experiência, ainda devem acontecer momentos que quando o senhor atende, algum paciente vai para casa e fica pensando, né, como é que eu posso, como é que eu vou chegar nesse estágio, ou, enfim, alguma coisa ou outra de orientação, de direcionamento, também acaba tendo esse envolvimento, né? O mais difícil é exatamente quando você vê que já está um estágio avançado, sabe que de repente não vai conseguir curar, já espalhou, já foi para outro lugar. Como é que faz? Como dar a notícia? Essa é a grande dificuldade, né? E é interessante que às vezes o paciente te pergunta assim diretamente, eu vou ser curado ou não? Às vezes é uma defesa, lógico, se informa os familiares, todo mundo, e vai indo conforme o paciente vai. Mas essa é a maior dificuldade que eu tenho até hoje, no sentido, às vezes, aí que tu fica um pouco mais, né, que não consegue resolver. E tem casos que aí que entra a tem sintoma, procura. Uma coisa é você tratar um tumor mais inicial, que você tem uma grande chance de cura. Outra é você pegar um estágio já mais avançado. Por isso que nós estamos aqui, exatamente para conversar sobre, né, o que tentar evitar essa situação, que é o mais frequente. Infelizmente, ainda 70% a gente pega fases do meio para frente. Né? Exato. Então, para a gente encerrar o Câmara Saúde de hoje, vamos fazer um apanhado geral aí, a conclusão do programa, né? E um resuminho. Eu diria dieta assim, rica em fibras, evitar o consumo de carne vermelha com tanta frequência,
embutidos, exercício físico. Isso, esse é as dicas de dieta, etc. Outro é 45 anos, faça a primeira colonoscopia. E outro é, tem história de câncer? Vai antes. E a última, tem sintomas? Procura. Procura um médico, qualquer daqueles sintomas que eu for, procura um médico. Pode não ser nada, mas pode eventualmente ser alguma coisa e já iniciar um tratamento mais precoce. Acho que seria essas, é a dieta, é a colonoscopia dos 45, tem sintomas? Procura. Perfeito. Então, conseguimos fazer um apanhado geral aí sobre o assunto. Espero que tenha sido esclarecedor aos telespectadores. Algo mais a acrescentar, doutor? Não, eu acho que se ficar essas 3 mensagens, está muito. Acho que são as principais aí. Certo. Então, no Câmara Saúde de hoje, eu conversei com o médico coloproctologista, doutor Fabiano Schirmbeck, sobre o câncer coloretal. Doutor, obrigada pela participação. Que bom que o senhor conseguiu abrir uma brechinha, né, na agenda. Sabemos que a agenda dos médicos sempre é bem concorrida, mas importante a gente trazer as informações aos nossos telespectadores. Eu que agradeço aí a oportunidade com um assunto tão importante aí. Agradeço aí. Obrigada, uma ótima noite. E uma ótima noite também a você que acompanhou o Câmara Saúde de hoje. Logo após o bloco de intervalos, nós temos mais programação aqui no canal 16. Fique conosco.